Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Falar de jejum é o meu assunto preferido, porque é o que me move, é o que me faz permanecer de pé, é o que me faz permanecer na luta e na batalha. Porque se estou aqui, é porque eu jejuo. E eu ensino o jejum porque eu sei que o jejum é a única arma realmente eficaz contra as hostes espirituais do maligno, que todo dia, diariamente, de tempo em tempo, estão aqui tentando nos destruir. E o Brasil hoje está debaixo de várias. O Senhor Jesus, hoje vamos falar sobre mergulhar em um dos temas mais poderosos e transformadores de uma vida cristã, que é o jejum que rasga os céus. Não estamos aqui falando de religiosidade vazia, ou até de tradições mortas, ou de rituais que não têm poder nenhum. Estamos falando de uma arma espiritual tão poderosa que pode reverter situações impossíveis e quebrar maldições geracionais e trazer intervenção sobrenatural de Deus em circunstâncias que desafiam toda a lógica humana. Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ultrapassar o teto da sua casa? E por que algumas batalhas espirituais se prolongam por anos? E por que alguns milagres parecem demorar tanto para acontecer? Porque há crentes que vivem uma vida espiritual medíocre, sem poder, sem autoridade, sem manifestação e sem ter milagres sobrenaturais? E a resposta pode estar em uma verdade que foi esquecida pela igreja moderna, a empresa da multiforme graça, da hiper mega graça. É o poder do jejum consagrado, o jejum com propósito. E Jesus não disse se vocês jejuarem, mas ele disse quando jejuardes. Mateus 6,16. Então ele esperava que seus discípulos jejuassem futuramente. E ele mesmo jejuou 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério público, isso em Mateus 4:2. Então você hoje vai descobrir comigo sinais inconfundíveis que indicam quando o seu jejum está realmente rasgando os véus celestiais e abrindo portas no mundo invisível e trazendo respostas poderosíssimas de Deus para você e sua vida. Então prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a sua jornada espiritual. O jejum que Deus escolheu. Vamos começar lendo Isaías 58, 3-9. Este jejum que Deus escolheu é fundamental para entendermos o jejum que realmente agrada a Deus. Por que jejuamos nós, dizem eles, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas isso em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais das vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com um punho iníquo. E jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E seria este o jejum que escolheria? Que um homem um dia afligisse a sua alma, que inclinasse a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinzas? Chamarias tu realmente isso a jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? E agora ele começa a falar verdadeiramente do jejum que Deus escolheu, porque até agora ele estava falando numa metáfora de um jejum que é carnal, mas agora ele fala de um jejum espiritual. Porventura não seria este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, e desfaças as ataduras da servidão,
que deixes livres os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Porventura também não é que repartas o teu pão com os famintos e que recolhas em casa os pobres e os desabrigados? E se vires algum nu, que o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura então brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então, fazendo esse jejum, ele diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Esse texto é poderosíssimo. Deus está aqui revelando que muitos jejuam, mas poucos jejuam da maneira correta. Havia pessoas jejuando, afligindo suas almas, usando panos de saco, de cinzas, usando cinzas, mas Deus não estava respondendo. E por que Deus não estava respondendo? Porque o coração deles estava errado. Eles estavam jejuando, mas continuavam ali explorando seus trabalhadores. Jejuavam, mas viviam em contendas e brigas. Jejuavam, mas eram indiferentes às necessidades dos alheios, dos próximos. O jejum que Deus escolheu, então ele não é apenas esse ritual, é transformação interna que resulta em ações de justiça, de misericórdia e de libertação. É quando você solta as ligaduras da impiedade, desfaz as ataduras da servidão e deixa livre os oprimidos e despedaça todo o jugo. Vejamos outro exemplo bíblico poderoso sobre jejum, o jejum de Ester. Ester 4, 15 a 17. Quando todo o povo judeu estava sobre o decreto de morte, Ester tomou uma decisão corajosa. E então Ester mandou responder a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. E então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenara. Então imagina, foi um jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Foi um jejum absoluto, total, radical, porque a situação era radical. E qual foi o resultado? Ester 9:1 nos conta: no dia 12 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando deveria ser executada a palavra do rei e o seu decreto, esperando os inimigos dos judeus sujeitá-los, sucedeu justamente o contrário, porque os judeus foram os que sujeitaram os seus inimigos. O jejum de Ester rasgou os céus e reverteu completamente uma situação que era impossível. E temos também Daniel, um homem de jejum. Daniel jejuou desde o começo. Em Daniel 10, 2, 3, ele também nos conta que ele jejuou 21 dias. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas. E o que aconteceu? Daniel 10, 12 a 13 revela. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias.
Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você percebeu aqui o que aconteceu? Desde o primeiro dia, Deus já ouviu e já mandou a resposta. Mas havia uma batalha espiritual acontecendo nos ares. O jejum de Daniel sustentou essa batalha no mundo invisível, até que a resposta se manifestasse no mundo visível. Isso é jejum que rasga os céus. Sinais sobrenaturais de que seu jejum está rasgando os céus. Você adquirir clareza espiritual e revelações divinas. Quando você está jejuando de verdade, algo sobrenatural acontece. A névoa espiritual se dissipa e você começa a ver com olhos do Espírito Santo. Em Joel 2, 28 e 29, Deus promete: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O jejum que prepara o seu espírito para receber revelações, decisões que pareciam impossíveis, tornam-se claras também. E você começa aqui a discernir qual é a vontade de Deus com precisão exata. Sonhos proféticos alinhados com a palavra de Deus começam a acontecer. E a leitura da palavra ganha profundidade sobrenatural. Versículos que você já leu 1000 vezes saltam da página com um significado novo. O segundo sinal é a quebra de fortalezas espirituais e vícios. Jesus disse em Mateus 17, 21, falando sobre um tipo de demônio: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Há fortalezas espirituais que só são quebradas com jejum. Você perceberá que aquilo que te dominava começa a perder forças. Vícios que pareciam invencíveis começam a ser quebrados. Pensamentos obsessivos que atormentavam sua mente começam a desaparecer. Mágoas antigas que você carregava por anos começam a ser curadas. Isso acontece porque o jejum ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. Gálatas 5,16 nos ensina: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Portas sobrenaturais se abrem. Em Isaías 58, versículo 8 e 9, nós vimos a promessa: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então tu clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Quando esse jejum rasga os céus, você começará a ver portas se abrindo sobrenaturalmente. Aquela porta de emprego que parecia completamente impossível aparece de uma forma inesperada. Aquele relacionamento destruído começa a ser restaurado. Aquela provisão financeira surge de lugares que você nem imaginava. E as pessoas certas aparecem nos momentos certos. Apocalipse 3, 7 e 8 nos declara: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém mais pode fechar. Que tu tens pouca fé, entretanto guardaste as minhas palavras e não negastes o meu nome.
Outro sinal que acontece é a intensificação da presença de Deus. Quando você jejua de verdade, a presença de Deus se torna palpável. Você começa a experimentar o que Davi descreve no Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. A adoração se torna profunda e intensa. As lágrimas fluem naturalmente. Você começa a ter fome insaciável da palavra de Deus. E momentos de oração se prolongam porque você não quer sair da presença de Deus. É como se o céu descesse sobre você. O quinto sinal é batalhas espirituais intensificam, mas as vitórias são certas. Não se engane, quando você jejua verdadeiramente, o inferno está se incomodando. Efésios 6:12 alerta, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e as potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você pode enfrentar tentações mais fortes, oposições inesperadas, ataques à sua mente, mas aqui está o segredo. Isso é sinal de que você está incomodando as trevas. E a vitória é certa, porque em 1 João 4:4 nos garante: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O sexto sinal, quer dizer, são respostas aceleradas das suas orações. Lembra de Daniel? O anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Quando você jejua, suas orações ganham uma urgência nos céus. Você ora e as respostas começam a chegar de forma acelerada e parecendo coincidências sobrenaturais que acontecem. A provisão surge exatamente no momento em que você precisa. Pessoas que você nem conhecia começam a te abençoar. Isso é Deus respondendo rapidamente ao jejum consagrado. E sétimo e último sinal: jejum verdadeiro não apenas muda suas circunstâncias, mas transforma quem você é. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo declara: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor e pelo Espírito. Imagina nós termos a pureza espiritual suficiente para poder contemplar a face do Cordeiro face a face e sermos transformados diariamente de glória em glória. Isso é uma transformação profunda em nosso ser, em nosso caráter. Isso significa que você se torna mais paciente, mais amoroso, mais humilde. Seu coração se quebra pelas coisas que quebram o coração de Deus. O fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, começa a se manifestar poderosamente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como sustentar os céus abertos sobre a sua vida após o jejum? O jejum não pode ser uma experiência esporádica, não, mas um estilo de vida espiritual, onde se jejua continuamente. Aqui estão princípios bíblicos fundamentais. Combine também os jejuns com orações fervorosas. Tiago 5,16 nos exorta: muito pode, por sua eficácia,
as súplicas do justo. E jejum sem oração apenas é dieta. Oração sem jejum pode carecer de poder, mas quando você combina os dois, jejum e oração, algo explosivo acontece no mundo espiritual. Então mantenha essa vida de santidade. Isaías 59, 1 e 2 adverte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder te ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então não adianta jejuar e viver em pecados deliberados. Seja constante, não esporádico. Jesus disse em Mateus 6,16: e quando jejuardes, ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes. Ele esperava que jejuássemos regularmente. Estabeleça dias regulares de jejum em sua vida. Jejue com um propósito definido. Seja específico. Interceda por alguém, ou busque uma direção divina, ou quebra de fortalezas específicas. Clamor por avivamento. Abacuque 2:2. Faça o jejum específico para cada causa. Escreva a visão, grave-a sobre as tábuas, para que a possas ler até quem passa correndo possa ler isso que você está jejuando com este propósito. Pratique o jejum de Isaías 58. Lembre-se, o jejum que Deus escolheu inclui soltar os oprimidos, compartilhar com os necessitados e exercer justiça. Isso não é um ritual apenas, mas é uma transformação prática que reflete o coração de Deus em nós. Irmãos e irmãs, eu quero encerrar com uma palavra profética para alguém aqui que está assistindo esse vídeo e chegou até aqui. Tem alguém ouvindo essa mensagem que está enfrentando uma batalha que parece que não tem fim. Sim, há alguém aqui que precisa muito de um milagre urgente em sua vida. Há alguém aqui que sente que os céus estão fechados sobre você. E Deus está falando com você. Hoje é tempo de jejum. É tempo de você rasgar os céus com oração e com jejum consagrados. Não é tempo de festa, é tempo de jejum. Lembra de Jonas 3:5? Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, e desde o maior até o menor. E o que aconteceu? Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, mas não fez mais. Deus mudou o destino de uma cidade inteira por causa do jejum coletivo. Neemias jejuou e chorou por Jerusalém, e Deus lhe deu favor diante do rei para reconstruir os muros. Neemias 1:4. Davi também jejuou quando seus filhos estavam doentes. 2 Samuel 12:16. Paulo e Barnabé jejuavam ao comissionar líderes. Atos 14:23. A igreja primitiva jejuava antes de tomar decisões importantes. Atos 13:2 e 3. E eu te desafio hoje, você que está ouvindo essa mensagem, não deixe esta mensagem ser apenas mais uma mensagem, mais um vídeo, mais um sermão bonito que você ouviu. Mas faça hoje um compromisso com Deus. Estabeleça um jejum para esta semana, hoje é segunda-feira,
Pode ser um dia, pode ser 3 dias, ou pode ser 7 dias, ou pode ser 21 dias. Seja o que o Espírito Santo colocar no seu coração. E quando você fizer isso, observe os sinais, a clareza espiritual, a quebra de fortalezas, as portas se abrindo, a presença de Deus em sua vida, a vitória sobre o inimigo, as respostas rápidas chegando, as transformações profundas. E que nesta semana os céus sejam rasgados sobre a sua vida, que você experimente o poder do jejum consagrado e que milagres impossíveis aconteçam a partir desse jejum. Que você veja a glória de Deus se manifestar de uma forma extraordinária. Comenta aqui embaixo qual jejum você escolheu, como você deseja jejuar. O Espírito Santo falou com você através dessa mensagem. Se inscreva no meu canal, compartilha com alguém que você julga ser necessário, porque tem tanta gente precisando aprender a verdade sobre batalhas espirituais. E continuem me seguindo, tá? Eu agradeço muitíssimo. Em nome de Jesus Cristo, fique com essa palavra, com essa mensagem e encerramos por aqui. Deus te abençoe.